Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Uma vitamina de informações. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial Dia da Mulher do Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Hoje vamos falar sobre mulheres na advocacia, educação e políticas públicas e temos o prazer de receber Raquel Mendes. Ela é advogada pós-graduada em Direito Processual Civil, técnica da Educação Superior no Estado do Mato Grosso, mestranda em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior pela UFC, foi presidente das comissões da Mulher Advogada Eleitoral da terceira subseção da OAB de Cáceres e atualmente é vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada. Além disso, realiza orientação e acompanhamento em casos de violência contra mulheres. Seja muito bem-vinda, Raquel. É um prazer ter você aqui no nosso Abacast e eu quero saber tudo mais um pouco de você. Então, eu já vou começar direto ao ponto perguntando assim, um pouco da sua formação em Direito, quanto letras, como que essas áreas se conectaram, principalmente hoje você atuando como vice-presidente da OAB, quero ouvir tudo. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui e dizer para você e para todos os ouvintes, todos, que hoje é um lindo dia para destruir o patriarcado, Então a gente começa Ai, eu amei, a gente já começa assim. Então, eu me formei em Letras em 2004, Foi a minha primeira graduação aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT, estudei no campus de Cáceres, no campo Joane Vanini, que leva o nome, inclusive, de uma mulher, que é uma referência para todos nós. E depois, na verdade, eu fiz o curso durante um tempo simultâneo, que ainda podia, E depois concluí em 2008. Eu tive uma experiência como professora do ensino fundamental e médio em Rondônia, e fiquei lá pouquíssimo tempo, acho que uns 6 meses, aí pedi exoneração. Vim embora, passei no concurso da Polícia Civil, mas eu já estava na UNEMAT, queria concluir o curso de Direito primeiro, então não tomei posse. E assim, foi seguindo. Quando eu recebi o convite para assumir a Comissão da Mulher Advogada, lá em 2016, se eu não estou enganada, para a doutora Eveli, então para mim foi um grande desafio, na verdade. Eu não tinha também todo esse conhecimento, todo assim, com bastante modéstia mesmo, gente, porque é um aprendizado todo dia. Sim. Eu costumo dizer que não é um assunto que ele está disponível para gente a qualquer momento, em todo lugar. Algoritmos não entregam. Sim. Então, imagina que a gente não tinha, nem redes sociais. E aí, como eu tô ali na academia, o tempo, boa parte da minha vida desde 99, que enfim, ingressei em 2000, quando ingressei em letras, então eu passo a ter, assim, esse contato com professoras, com algumas que vão me introduzindo nesse universo que existe uma diferença entre homens e mulheres, da qual eu desconhecia totalmente. Então, claro que no primeiro momento veio uma grande resistência, Sim. Ai, que balela, imagina. Você acha, por exemplo, quando veio o crime de feminicídio, ai, gente, mata só porque a mulher para tudo, Que viagem. Então, assim, é um caminho longo, realmente, é como se a gente estivesse cavando para encontrar petróleo, Você que é da área sabe muito bem como que é difícil. E aí quando eu via essas mulheres na academia, falando sobre feminismo, etc e tal, primeiro que eram termos dos quais eu desconhecia completamente, E aí eu passo a entender que o feminismo é uma teoria, então faz parte da ciência, ela tem toda uma metodologia. Os conceitos, eles são muito mais amplos do que a gente vê em jornais televisivos, de mídia de massa. E aí, justamente, quando as pessoas falam assim, eu não sou feminista, Sim. É compreensível. Por quê? Porque quem, na verdade, se comprometeu em falar, em levar para o público em massa sobre o feminismo, é quem desconhece ele. Sim. E quem diz isso para nós é Bell Hooks. Então, Bell Hooks, lá o feminismo é para todo mundo. E aí, na concepção de Bell Hooks, a gente precisa envolver realmente todas, enfim, nesse desafio que é a igualdade de gênero, porque esse não é um assunto só de mulheres. Isso não se refere só a mulheres. A questão da igualdade de gênero no mundo, ela impacta, inclusive, a economia. Sim.
Então, e aí, quando a gente fala da economia, inclusive, vem a pauta do trabalho invisibilizado não remunerado, que é o trabalho doméstico. Sim. Né? Então, quando eu estava aqui ouvindo, claro, o podcast, né, a gravação da Cláudia, e aí ela diz, né, não empreendo porque quero, né, vou trabalhar, mas assim, e o de casa? Sim. Então, o tempo todo, inclusive, a gente é convencida de que o que a gente faz em casa... Mais do que obrigação. Assim, é algum tipo natural, né? Não é trabalho, né? Então, e aí a mulher tá sempre cansada, ela tá exausta. E não é só um cansaço físico. O cansaço mental, inclusive, ele se dá principalmente, assim, das mulheres e mães, né? Eu falo sem ter, né, o conhecimento de causa, porque não sou mãe, não tenho filho, mas, enfim, vejo relatos, né? Leio sobre, e ouço também mulheres, né, que são mães, é objeto de pesquisa no meu mestrado, inclusive, né, assistência estudantil para mulheres mães. E é sempre as mulheres que têm que estar preocupadas se o remédio foi dado para criança, se o material está organizado, se já tomou banho para ir para a escola, o que vai comer, e se o que vai comer tem ou tem que ir no mercado, e tem que passar na farmácia, enfim, né, todo esse itinerário sempre, geralmente, é um script, é um roteiro que está na cabeça das mulheres o tempo todo, dos quais, pelo sistema patriarcal, né, e depois eu vou falar uma definição aqui, né, porque é isso, a gente vai falando nesses termos, patriarcado, misoginia, feminismo, assim, para mim tá quase tranquilo, não vou nem dizer tranquilo, né, porque a gente vai se aprofundando, mas é claro que eu já tenho uma compreensão. Agora, imagina para quem nem nunca ouviu sobre isso. E aí eu falo sobre homens e mulheres, né. Mas, enfim, o mundo está pronto para eles, né? O patriarcado é justamente isso, um sistema que prioriza um determinado gênero. E esse gênero é o masculino. Então, a gente observa. E aí, essa coisa do cuidado, né, da mulher se sentir realizada, ser incutido na mulher o sonho do casamento, etc e tal... É um engodo, porque o casamento ele é uma conveniência para os homens. Sim. Porque daí, né, essa coisa de ele pensar no futebol, no bar, nos amigos, etc e tal. Claro, a comida tá pronta, a cama tá arrumada. Os filhos estão com banho tomado. Exatamente, a casa tá limpa, né? Alguém foi no mercado, papel higiênico não acaba nunca, né? Então, assim, né? Claro que vai sobrar tempo, né? Para que os Romeus, né? Façam o que quiserem, enquanto os Julietas, né? Estão em casa. Exatamente. Enfim, e quando é que você percebeu essa questão de gênero? Ela estava presente na sua trajetória, assim? Que momento que você falou assim, olha... Foi aquilo que você falou. Quando você entrou, você não sabia o que era. Eu vou falar de feminicídio, vou falar de... Como que aconteceu? Quando que aconteceu o seu start? O início, realmente, assim, quando eu assumi a presidência da Comissão da Mulher Advogada, aqui na OAB, na terceira subseção de Cáceres, a primeira campanha era o mês de outubro, então era outubro rosa. Sim. Né? Então vem toda aquela questão, principalmente do rosa. E o câncer de mama só dá em outubro, né? Exatamente. E a gente só precisa cuidar em outubro, né? Enfim, exatamente isso. Então aí, o que eu falei? Nossa, né? Não posso falar besteira, não posso falar bobagem. E, claro, eu fui pesquisar, né, tudo em relação ao câncer de mama, inclusive descobri que não dá só em mulheres, né? Sim. Tudo bem que a maior parte, né, é o público feminino, enfim, que são acometidos pelo câncer de mama, mas a gente sabe que existem casos, sim, que homens são acometidos também pelo câncer de mama. Então, a partir dali, começa a descoberta. E foi o que você acabou de falar. Só dá em outubro. Não dá só em outubro, a gente não precisa não tem como só cuidar em outubro. Então, é uma verdadeira hipocrisia quando a gente fala, né, que uma política pública, vem uma campanha em outubro, é mamografia para as mulheres, etc e tal. Mas e o resto do ano, né? Qual foi a política pública que foi pensada e que foi executada, porque também não adianta nada só pensar, colocar ali num papelzinho e não levar esse acesso para a população, né? Então, uma das coisas que, em relação a qualquer tipo de câncer, quando a gente lê os materiais, né, da ciência, toda indicação é saúde física e mental. Né? Então, cadê o acesso às atividades físicas e cadê o acesso a profissionais da área de saúde mental, como psicólogos, por exemplo, né? Então, é sobre isso. E aí eu comecei a ver, falei, opa, peraí, né?
Daí, no mês de outubro, a gente distribui um monte de lacinho, todo mundo de cor-de-rosa, nananã. Mas o que a gente tá fazendo? E o resto do ano? O que é que estão fazendo, inclusive, com a gente, né? Sim, sim. E esses espaços, né, querendo ou não, a gente acaba tendo que se sobressair de alguma forma, né? E aí, pegando até esse gancho que você falou quando você assumiu a comissão, a gente sabe que a área de advocacia ela é um ambiente masculinizado. Sim. Então, como que foi, como é que continua sendo ocupar esse espaço? Extremamente desafiador. Né? Mas, com o tempo, claro, existem os que detestam, né? E vê aquela, lá vem a feminista, né? Tá escrito na testa, né? Enfim, sei lá, você tenta disfarçar, porque eu acho que eles não precisam disso, né? E tá tudo bem, né? A gente realmente não vai agradar todo mundo. E uma das coisas também que veio como aprendizado foi que eu não quero convencer ninguém sobre nada. Nossa, isso é bem interessante, né? Porque a gente tá o tempo todo tentando se validar. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu tô aqui pra falar pra quem quer me ouvir. Não quer ouvir? Ok. Né? Siga você com suas razões, com suas certezas. A gente tem um mundo globalizado, a vida é dinâmica, ela muda constantemente. Eu jamais, assim, Thaís, quero dispensar de ouvir alguém que pensa diferente de mim. Uhum. Porque eu acredito que só me leva realmente à reflexão, ao pensamento, mesmo que seja para descartar depois, né? Falo, não, né, não gostei disso, sei lá, vou dar uma pesquisada. Não, mas às vezes é um pensamento que pode falar, opa, peraí, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo. E ontem, lá na palestra da Cláudia, eu achei muito interessante, assim, quando ela fala sobre o empreendedorismo, né, feminino, mas não só para as mulheres, que leva a gente a pensar realmente nesse mercado, porque o patriarcado e o capitalismo, eles estão alinhados, juntinhos, como dois irmãozinhos siameses, né? E, então, assim, o que é que você, né, tá fazendo no seu comércio? Não interessa você é homem, você é mulher, para atrair o teu público feminino. Sim. Né? Então, e uma das coisas, quando a gente fala sobre incentivar mulheres, né? Não só chegar aqui e falar nomes, né? Mas e aí na hora que eu vou comprar, a hora que eu chego num comércio, como na pandemia, cheguei numa loja de material para construção, só tinham homens, uma única mulher no caixa. Então, quer dizer, quem estava vendendo? Quem é que estava lucrando com as coisas? Entendeu? Falou, não, as mulheres foram para casa quando a pandemia... Olha que cuidado bacana, né? Olha como eles são legais, né? Uma preocupação, assim, né? Das mulheres ficarem em casa. Então, a gente fala também desse... não é o cuidado inverso, mas essa caridade inversa, sabe? Sim, eu acho que é um altruísmo meio mascarado, sabe? Olha como eu sou legal com você, olha como eu estou fazendo o meu papel de alfa, me preocupando com você, entendeu? Então, e aí se a gente não tá atento, bem atento, de olhos assim arregalados, passa despercebido. A gente nem percebe. Porque assim, os espaços realmente sempre foram ocupados pelos homens, né? Isso historicamente, né? Enfim, era isso que a gente tinha. E aí o fato de ser mulher, então isso vai, de repente, despertando. Opa, cadê as minhas semelhantes? Onde estão, né, elas? E qual o espaço, então, que está reservado para mim? Raquel, e assim, dentro da sua experiência, como que a educação pode ajudar no letramento de gênero e na formação de uma sociedade mais igualitária? Thaís, eu acredito plenamente que só a educação pode transformar. Só. Porque é através do conhecimento que a gente realmente é livre. E não tem nada que incomode mais o patriarcado que uma mulher livre para tomar decisão, para seguir o seu caminho. E isso é muito interessante, por mais que os homens não consigam perceber isso ainda, que uma mulher livre, se está, né, numa relação heteronormativa, enfim... Se tá naquela relação, é porque ela quer. Sim. Porque a gente tá caminhando e trilhando para isso. Então, assim, a gente não vai ter mais aquelas situações em que, tá comigo porque depende financeiramente. Tá comigo porque é dependente emocional. Não, gente, vai estar numa relação. E mais, a gente precisa falar sobre a responsabilidade também afetiva. Em qualquer tipo de relação, né? Quando a Cláudia falava sobre o que a gente quer... É isso, a gente quer ter um dia bacana, viver um dia de cada vez, falando, gente, que dia massa. Eu encontrei com pessoas bacanas, pessoas que resolvem, pessoas que desenrolam, sabe? Porque, assim,
a gente já entendeu que é ruim uma pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom. Uma pessoa que, sabe, assim, que sai com... Mas você vai ser acompanhada com um cara com a cara amarrada. Ai, porque tem ciúme dos amigos. Uhum. Sabe, assim, a gente não quer mais isso. E a gente cansa. Chega uma hora que a gente desperta e fala, opa, pera lá, né? Não quero, não preciso, né? Eu acho que os homens até eles chegam a estranhar quando você é uma mulher livre e você fala assim, aí o cara fala, eu vou ali jogar bola com os meus amigos. Tá bom, vai. Ué, mas você não vai reclamar? Você não vai... Porque a gente tá sempre naquele lugar de... Ai, não posso fazer isso porque a mulher vai reclamar. Ai, não posso fazer aquilo porque... E detalhe, às vezes a mulher não tá nem aí. Ela só quer um minutinho de paz dela e fala, vai, meu filho, vai fazer o que você quiser, me deixa em paz aqui. Eu acho que realmente a gente vive nessa questão de ainda muito agradar o outro, né? Porque foi o que foi incumbido pra gente. E os homens também têm esse pensamento de que, ai, a minha mulher vai reclamar, ela vai chiar, ela vai... E às vezes ela tá com uma folga de você. Eles criam uma certa expectativa em relação a isso, porque são o centro do universo, né? Então, Sim. Né? Então, assim, o tempo todo, tipo, tem que estar em evidência, né? Então, sabe, imagina eu ir tranquilo pro futebol, né? Assim, não tá certo, né? Como assim ela não se preocupa, né? Com esse garanhão aqui dando sopa, né? Então, assim, é algo realmente, assim, que, claro, vai incomodar. Né, o feminismo é para incomodar realmente essa postura confortável que os homens se encontram, né? Por exemplo, a Valesca Zanello, que estará aqui conosco Sim, no mês que vem, né, gente? dia 11. Jorneduque, por favor, não percam. Deus, pelas deusas, não perco por nada. Né, então, ela fala sobre os grupos de WhatsApp masculinistas, né? E eu tive a oportunidade ontem de me reunir com um grupo de um projeto de extensão da Unemate. E falava justamente sobre isso, tipo, se você entra lá no grupo, falou, tipo, uma coisa que você, um posicionamento do qual você nem concorda, mas não se posicionou, é conivente. Uhum. Tá rindo de piadinha machista? É conivente. É conivente. E a gente tem que dar nome. E quando você falou sobre devolver o constrangimento, perfeito. A nossa alternativa hoje é devolver o constrangimento. Sim. Eu vou contar aqui para vocês o constrangimento que foi devolvido na Alemanha, que eu nunca esperava, assim, enfim. Mas aconteceu por lá. Sério? 3 homens tiveram a genial ideia, né? Contém ironia, gente, né? De inventar uma luva cor-de-rosa para que as mulheres não pegassem na sua menstruação na hora de trocar o absorvente. Lógico que as mulheres lá na Alemanha não se calaram. Fizeram uma campanha, o máximo, gente. Elas pegaram essa luva rosa, aí elas colocaram, né, o sinal do dedo, assim, elevado, e a luva rosa, e na frente, assim, uma marca como se fosse de sangue. Nós menstruamos no seu patriarcado. Tudo. Os gênios, né, tiraram o produto do mercado, porque não fez muito sucesso, né, e tentaram reparar, se desculpando, enfim. Mas é isso, a gente precisa contar que tá feio, que é ridículo, que não faz sentido, que não tem a menor noção. Não, e realmente, o que se passa na cabeça de 3 homens vir falar sobre o nosso ciclo menstrual e achar que a gente tem que... Também tem essa questão do preconceito com a menstruação, né? Tem. Porque tá gente... E sobre menstruação, só aqui, Nossa, eu lembrei a data. Falar de menstruação... Você sabe que ano que os testes nos absorventes foram feitos com sangue? Não. Em 2023. Que isso? Tem pouquíssimo mais de ano. Gente, que Fez só absurdo. um aniversário. Então, antes os absorventes eles eram testados com água. E aí, o que acontece? Levava as mulheres a compreenderem que o seu fluxo, né, menstrual era intenso demais, porque vazava. E aí, recorrer a tratamentos médicos. Sim. Eu assisti até um filme que se chama Padman. Não sei se vocês têm na Netflix, que ele fala sobre quem criou o absorvente, mas fala na Índia a criação, porque as mulheres não podiam usar absorventes descartáveis. Então, elas usavam panos, né? E acontece muito ainda, né? Usavam panos e isso acabava levando a infecções, e porque não podia se falar disso, porque até a mulher menstruar era quase um pecado. E aí, nesse filme, conta, né, como ele, como homem, isso foi real mesmo, ele viu a mulher dele, né, nessa situação e começou a fazer, mas ele teve uma dificuldade tão grande de ter a aceitação
na Índia do absorvente descartável para mulher, porque eles não achavam que tinha necessidade, que era falta de desperdício ter que investir nisso. Então, para você ver, né, pra gente ter acesso a algo que é humano, sabe? Saúde básica. E, inclusive, tem até alguns projetos, né, dentro das cadeias para poder ter absorvente de graça, né? Porque acham que até tem isso também, né? A mulher foi presa, ela não tem direito mais a uma questão de saúde básica. E até com esse gancho que eu queria pegar essas questões de menstruação, as questões desses projetos voltados não só para as mulheres em questões de vulnerabilidade, mas também para presidiárias, assim, como que a gente tem andado, assim, porque a gente entende que elas estão lá pagando por algo, mas assim, a gente esqueceu, deixou de ser mulher, como é que funciona? São duas situações, as mulheres em situação de vulnerabilidade e mulheres restritas da sua liberdade, né, que estão presas. No caso, em relação à pobreza menstrual, né, que a gente fala em relação às mulheres em situação de vulnerabilidade, é muito grave, Thaís, porque muitas mulheres e meninas deixam de frequentar a sala de aula, porque no período menstrual, que geralmente a gente sabe que dura uma semana, elas não têm, né, o absorvente, e aí, lógico, como você vai sair de casa, né? Sim. Enfim, tudo bem, coloca um paninho, né? Enfim, né, tem toda aquela preocupação, tem o medo, né, e vai manchar, e, enfim, todo um constrangimento justamente Sim. porque é ainda encarado como se fosse uma pessoa leprosa, né, lá nos Sim. tempos, né, de Jesus. E aí tem a situação das mulheres restritas à sua liberdade, né, no caso, enfim, né, ministro da STF tem falado, né, na área do direito a gente tem uma clareza, e quem não tem, por favor, volte a estudar essa parte, que pessoas que têm a restrição da liberdade é da liberdade, não é da dignidade da Sim. pessoa humana, né? Então, quando a pessoa ela vai para esses estabelecimentos prisionais, toda a dignidade dela deve ser mantida. A alimentação adequada, a higiene, enfim, né, todo atendimento de saúde, caso ali apresente, né, alguma intercorrência, alguma necessidade. Então, assim, com essa... Até pegar aqui um gancho também na fala da Cláudia, com esse crescimento dessa direita reacionária, enfim, de que, sei lá, bandido bom, bandido morto. Sim. Tem essas frases, assim, de bastante impacto e que assustam a gente de verdade, né? Desconsidera realmente o lugar de quem estuda a respeito. Eu não sou criminalista, não sou da área de penetração, não é minha especialidade. Mas, gente, eu sou humana. Sim, né? você não precisa ser humana, já basta. Né? Então, e assim, e essas pessoas, às vezes você vai ver assim, lugar de fala nenhum, sabe? Né? Qual foi o último gibi que você leu, né? Não leu, sabe? Então, assim, quais são suas fontes? De onde que você tira essa conclusão? Enfim. E aí saem propagando essas informações. E além de tudo, ainda desconsidera que a qualquer momento a gente tem um sistema que é falho. Sim. Eu posso parar lá dentro por uma forma, de uma maneira equivocada. Sim. E aí eu vou ser tratada assim, sem dignidade? E eu tava vendo também que as filas de visita no presídio, né, pros homens, as mulheres dos presidiários, elas estão lá, levam comida. Agora, quando você vai ver a fila dos companheiros, quase não tem. A mulher, quando ela é largada lá, né? Não tem fila, né? Não tem fila, não existe, fila. né? Inclusive, um dos dados, assim, dos relacionamentos homoafetivo entre mulheres em cadeia pública, feminina, ela se dá justamente por conta da carência. Então, acaba que encontra o acolhimento em outras parceiras. Em outras parceiras ali que estão convivendo na mesma cela. Então, isso leva realmente uma solidão muito grande, né? Uma tristeza profunda e acabam se tornando parceiras ali dentro. Mas em relação aos homens, de fato, e aí é a esposa, é a mãe, é a tia, enfim, tem uma galera realmente que preocupa, né, com o cara que tá lá, né, cumprindo sua pena. Não que eles não devessem ter alguém que... Não é nesse lugar. Mas de qualquer forma, assim, né, poxa, e as mulheres não tinham ninguém, né, antes de ser presa. E às vezes estão até assumindo culpas
mas por parceiros, né? E muitas, isso é fato, assim, que é uma região de fronteira, Isso né? fica até um alerta, né? A gente sabe, assim, elas relatam, porque a gente faz algumas rodas de conversa, geralmente, e muitas já relataram pra gente em outros tempos, a gente não foi agora, né? Muito passado remoto aí, né? Que estão ali cumprindo pena de fato, que foram colocadas em situações pelos próprios companheiros, né? Enfim, foi levar droga, ou foi, sabe, ou guardou, a pedido deles, é aquela coisa, né? Por amor, né? Sim. Julietas estão fazendo coisa que até as deusas duvidam. Sim. Voltamos agora para mais um bloco. Aqui, agora eu vou entrar um pouquinho mais agora nessa área que a gente sabe que ela é muito... Tem ainda muito preconceito, né? Que é a questão da área dos tribunais também. A diferença como é o tratamento com mulheres advogadas e os homens advogados. E também quero perguntar, assim, se você tem algum relato, assim, de experiência pessoal mesmo, de já ter sofrido algum tipo de discriminação por ser mulher na área, assim, da advocacia. Aí eu queria saber um pouquinho de você. A advocacia, ela é uma profissão majoritariamente, né, predominantemente masculina, mas hoje nós mulheres somos maioria na advocacia, hoje dentro dos quadros da OAB, né? Inclusive, tem uma colega advogada de Sergipe, que gosto muito dela, a doutora Valdilene, que ela diz o seguinte: se a gente paga metade da conta, eu quero a metade da mesa. Né? Então, a gente quer sentar e tomar decisão também. Mas é essa coisa da objetificação da mulher, né? Então, imagina mulheres tomando decisão. Então, a gente tem realmente um Conselho Federal ainda, né, predominantemente masculino, né? Nunca tivemos uma presidente do conselho ainda mulher. Mas em relação a tribunais, os advogados, em regra, né, devem ser tratados da mesma forma, né? Em regra, né? E aí a gente sabe de algumas barreiras, né? Como, por exemplo, a gente já teve situações de portaria para definir tamanho de saia da mulher. Colega advogada barrada no porta do fórum, né? Enfim, aí tem que fazer ato de desagravo. E assim, saia né, no joelho, a gente não tá dizendo uma mini saia que foi pro carnaval, enfim, né? Enfim, saia é mini saia, né? A gente vai pra onde quiser. Mas, assim, a gente ainda tem, em muitas situações, a nossa capacidade e a nossa competência questionada, né? E aferida, assim, pelo tamanho da saia, entendeu? Pela roupa. Pela roupa que a gente veste, pela imagem. Então, e assim, os homens não têm isso. Ele é homem, pronto, vestiu um terno, ele é doutor advogado, né? E, de fato, assim, a gente tem essa referência masculina que tá estabelecida no mercado, que é muito comum a gente ver mulheres, elas buscam, mesmo tendo muitas mulheres hoje no mercado, que são excelentes profissionais, eu tenho diversas, assim, que eu tenho profunda admiração, aqui em Cáceres, não só aqui em Cáceres, né, enfim, como outros lugares também, mas que a gente vê, por exemplo, uma mulher quando está precisando de algum help aí na área jurídica, quem é o advogado que você me indica, né? Então, eu sempre costumo até falar para os homens, não se preocupem, né, com toda essa campanha que a gente está fazendo, assim, para que escolham mulheres, porque o sistema é muito forte, Sim. né? Vai demorar muito ainda para que a gente reverta esse quadro, nem sei se eu vou estar viva para ver isso, né? Então, de fato, assim, quando pensa, gente, tô com uma dor no ombro, que médico que eu vou, né? Sim. Nossa, eu preciso de um nutricionista. Então, assim, as referências que a gente tem sempre realmente é masculino. Na tecnologia, tanto é que a gente deve a menina da TI. Ou você não tem outra, né? Porque a menina da TI é a menina, né? Né? A jovem. E fora essa questão do etarismo também, né? Sim. Com essa carinha vai atuar no criminal, não tem medo, né? Nossa, você vai lidar com bandido. Então, assim, sempre questionando o lugar da mulher, sempre coloca... E os homens, né? Saiu da faculdade, veste o terno. Já é doutor. E tá tudo certo, né? Ninguém fala, nossa, mas você é tão jovem e vai numa cadeia, vai numa delegacia. E nós, mulheres, somos, né? Não deixa que eu vou com você, né? Eu tô aqui pra te proteger, enfim, né? Então, assim, é realmente essa coisa bem do gênero mesmo, sabe? Sim. E aí, justamente por conta dessa construção patriarcal, né? E eu costumo dizer que as organizações, elas não têm vida própria, né? Elas são compostas por pessoas, né? Então, essas pessoas, né, que realmente conduzem, aí elas solidificam realmente essas diferenças de gênero, ou elas têm a possibilidade e têm a capacidade de reduzir essa desigualdade de gênero. E aí, o que a gente precisa realmente é de investimento,
é de organizações comprometidas, né, para a desigualdade de gênero. A gente tem a Agenda da ONU em 2030, né? É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a igualdade de gênero. Como eu já disse aqui, porque tem impacto diretamente na economia, né? Também, né? Lógico, nós mulheres merecemos ser tratadas como sujeitas de direito e não como meros objetos, né? Então, até quando as relações, né? Quando as mulheres terminam uma relação, aí vem essa questão do feminicídio, né? Porque um homem não aceita que um objeto decide a minha vida, né? Quer dizer, eu tô com ela, hoje de repente acordo, não tô mais, né? Porque ela que quis, como assim? Mulher não decide, quem decide aqui se a relação continua ou não. Enfim, então essas coisas. E mais, o machismo também mata muitos homens, né? Essas coisas de briga de trânsito, não fazem exame, né? Por conta de preconceito. E aí morrem sem o devido tratamento. E são essas coisas. É isso, eu não tô aqui para convencer ninguém, né? Quer acreditar que acredite, os dados estão aí, existem pesquisas, né? E é sobre isso, né? E existem fontes, né? Eu acho que quando as pessoas elas começam, a gente leva as fontes e elas ficam, mas como é que você tá falando? Gente, não sou eu, não saio, não acordei hoje um belo dia e falei, olha, é isso aí. Não, são fatos. O feminicídio, ele tem uma taxa e ocorre. E isso porque os números ainda, eu acredito que são mascarados, claro. Porque... Então, assim, a violência, ela também é muito mascarada, porque a gente... Aquela questão que a gente tá falando da brincadeira, né? Às vezes vem uma brincadeira, só que é um assédio. Só que a gente tá tão inserida que a gente fala assim, vou dar risada pra poder não deixar sem graça, mas a gente tem que sim deixar a outra pessoa sem graça, porque, né, como você falou, a gente não é playground, alguma coisa assim. É que essa coisa da objetificação, né? Então, assim, de fato, como a gente é sujeita de direito, entender que o nosso corpo, a nossa existência não é playground de macho. Entendeu? Então, assim, não vai se divertir às minhas custas. Divirtam-se com o corpo de vocês. Então, faça piada com a pingola de vocês, sim. Né? E aí querem? Não querem, sim. Entendeu? Então, assim, sempre querem utilizar a figura, por exemplo, né? Que muitos vão se doer, e paciência, né? A questão do carnaval, por exemplo, quando homens se vestem de mulher. Mulher não é fantasia, gente. Mulher não é, tipo assim, pra tirar sarro, pra brilhar, tudo muito divertido. Oi? Sim. Entendeu? E aí, assim, as pessoas... e aí vem, é mimimi, etc e tal. Mas são situações que parecem pequenas, mas que elas vão reforçando os estereótipos de gênero, né? Aí esse cara que se veste de mulher como uma brincadeira, como algo pra tirar sarro, ele volta pra casa dele, né? E lá, ele, né? Por que ele não se veste de mulher então o resto do ano, se é tão bonito, se é interessante, né? Não... Ele usou para fazer chacota mesmo. E a piada é um gênero literário, né? Que é justamente para diminuir, né, aquele que você está fazendo a piada. Não é uma piada... Do bem, né? Não tem. As piadas são racistas, elas são misóginas, é isso, né? Então, assim, dentro daquilo que a gente estuda na ciência... a piada é do E mal. você, Raquel, você já passou assim, por uma situação onde você precisou assim, de medida protetiva, assim, porque aconteceu alguma coisa com o fato, só pelo fato de você ser mulher, assim? Você tem algum relato assim pra dar pra gente? Infelizmente tenho, sabe? Nunca imaginei que eu fosse parecer. Não que eu, né, acho que sou imune por conta da teoria, que não. A teoria não imuniza a gente, sim. Né? A gente encontra, relaciona com pessoas que não são tão interessantes assim, né? E no meu trabalho, eu sou profissional técnica da UNEMAT, eu tive uma situação em que eu percebi que o acadêmico ali, ele estava tendo comportamentos, atitudes da qual ele se aproveitava da minha condição de mulher, né? Então, frases, eram palavras assim que se referiam à minha condição de mulher e não sobre o trabalho. Sim. Né? Então, né, no sentido de não vir aqui porque tô afim de você, não porque você é bonita, entendeu? Então, não tinha nada a ver, né, com o trabalho, enfim, né? Eu não sou modelo, né? Eu faço serviços administrativos na universidade, né? E conforme a conversa, tentei alertar ainda, porque a gente tá sempre preocupado com os alecrim dourados, né? Falei, olha, né, minha pauta é gênero, sabe? Eu sei o que você tá fazendo, então a partir daqui as coisas podem piorar. E ele pegou pra ver, né? Ficou ali me constrangendo, né? Com seu porte físico, não se levanta. Eu tive que sair do meu espaço de trabalho.
né, para procurar, enfim, aí todas as medidas. E mesmo com o conhecimento, Thaís, na hora que a gente passa, é horrível. Parece assim que a gente cai o conhecimento junto. Até esquece, né? Porque você acha que você entra em choque. Entra em choque. E aí, mas assim, graças às deusas também, né? A gente tem essa rede, esse coletivo, e é por isso que a gente se apoia em outras mulheres. Porque no final das contas, quem está sempre junto com a gente são outras mulheres. E aí eu agradeço, tenho uma gratidão enorme, assim, pela doutora Luíte, minha colega, tanto na universidade quanto na UAB, também advogada. Ela me deu todo o suporte, me acompanhou, sabe, na delegacia, para registrar a ocorrência, para dar todos os encaminhamentos necessários para a gente tomar assim, as providências para que eu realmente tivesse paz, né? Mas naquele momento, Nossa, enfim, imagina. e aí a universidade também não tem ainda um acolhimento, né? Porque as pessoas realmente desconhecem, né? Eu não estou aqui para julgar ou apontar que as pessoas fizeram, deixaram de fazer. A gente acaba fazendo o que a gente sabe nas condições que a gente tem. Então, por isso o letramento ele é fundamental, né? Para que as pessoas estejam realmente preparadas para, primeiro, para tomar as medidas que são cabíveis quando essas coisas acontecem e principalmente para evitar. E muito mais, para que as pessoas, principalmente homens, entendam que vão chegar em determinados espaços e não vai ter só homem mais. Sim. Tem mulher, vai ter mulher ocupando os espaços. E que isso seja sempre, né? Que tem uma recorrência, né? E realmente parece que eles tomam um susto e entram num lugar de... Não, é possível que isso está acontecendo. Os tempos estão muito perdidos. Eu já escutei isso algumas vezes, né? Falar, as mulheres... esse tempo tá muito moderno demais. Tá tudo muito moderno, né? Porque a mulher ela não tem que sair de casa. A mulher ela tem que estar ali para servir. E estando nesse estado de submissão. E aproveitando esse gancho, você também realiza acompanhamento de mulheres em situações de violência, né? Situações de vulnerabilidade. Qual é a maior dificuldade, assim, que você que faz acompanhamento desses casos para que elas saiam desse ciclo? Que a gente sabe que às vezes é um ciclo que é muito difícil de ser rompido, né? Eu poderia dizer para você que é o acesso. Porque para romper com um ciclo de violência, não basta só esse aparato judicial e policialesco. Eu, particularmente, defendo que a gente tenha que ter diversos caminhos para que as mulheres possam se libertar realmente das situações de violência que podem ocorrer e viver. Então, não basta realmente ir lá fazer uma denúncia na delegacia e tá tudo resolvido. Não tá, porque a mulher volta para casa, ela não tem como deixar as memórias dela, enfim. Então, a gente precisa realmente ter, mais uma vez, políticas públicas efetivas que possam realmente dar todo esse amparo. No sentido de que a mulher vai ter uma profissionalização, que ela vai ter um atendimento psicológico, assistência social, dependendo, né, da vulnerabilidade da qual ela se encontra. Então, a gente precisa realmente desse mapeamento para encaminhamento dessa mulher para dar as condições, né? Indicar, tá? Indicar as condições. Pelo amor de Deus, né? Das deusas, né? Não venham querer resolver a vida das mulheres. A gente precisa respeitar a autonomia da mulher. As decisões dela são dela e acabou. Porque a gente foi lá, fez a medida protetiva e depois ela voltou com ele. Ok, daí? O que você vem com isso? Sim. Mas ela tá voltando aqui 3, 4... E você tá sendo pago pelo Estado para atender quantas vezes ela voltar. Isso é verdade. E muitas vezes a gente até ouve, essa aí apanha porque gosta. Exatamente. E assim, convenhamos, gente. Quem é que gosta? Quem é que gosta de Nem sofrer essa homem, humilhação? Nem homem, nem mulher, né, gente? Por favor. Então, assim, a gente também tem que sair dessa superficialidade, desses discursos rasos, sabe? E é por isso que eu falei pra você, não tô aqui pra convencer ninguém, sabe? Quer ficar no raso, quer ficar na superficialidade? Seja feliz, vá com Deus, entendeu? Mas, assim, não vou pedir desculpa porque eu não preciso, né? Sim. Mas eu tô partir, vou procurar minhas parças também, né? Sim. Minhas sisters, que eu sento, converso, me divirto, eu rio, viajo, né? Bebo, como, ouço música, vou pra show, vou pro cinema, entendeu? E sou feliz. E não preciso ficar gastando o meu latim, né? Convenhamos, querendo... Tentar convencer quem não quer ser convencido, né? Exatamente. E, assim, eu vejo, além da Lei Maria da Penha, quais outras leis e políticas públicas precisam ser fortalecidas, olhando para esse âmbito? Olha, juridicamente, eu poderia dizer para você, com toda certeza, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E isso foi necessário, o CNJ promulgar, enfim, aprovar,
para que realmente as mulheres fossem respeitadas nos julgamentos. Então, hoje, né, durante o julgamento dos processos, é terminantemente proibido que seja levado ao tribunal, os julgamentos, enfim, as demandas, a vida privada de uma mulher. Porque, sabe, que ela foi estuprada. Mas que roupa ela usava? Exatamente. Olha o horário. Também com essa roupa, tava querendo o quê? Então, ela olha o perfil dela nas redes sociais, sempre de biquíni, né? Isso não justifica, Sim. né? Então, assim, se isso não justifica, é irrelevante. Então, isso não pode nem ser levado, né? Aos autos, enfim, ali aos debates, né? E, inclusive, uma das teses que era muito utilizada em defesa, nesses casos de violência sexual contra as mulheres, violência contra a mulher, inclusive em homicídios, né, feminicídios, era a legítima defesa da honra, que é algo que também muito recentemente o STF decidiu que essa tese não deve prevalecer. Ou seja, nada justifica a agressão, a violência em face. Vou falar aqui da mulher, mas nenhuma pessoa, gente, os corpos não são território de justiçamento, né? Então, assim, a mulher não vale nada, não, sei lá, não tá bom pra você. Cara, pega as costas, dá as costas, vai embora, sim, né? Separa, o divórcio é algo facilitado, você faz extrajudicialmente, enfim. Então, não há hoje mais justificativa para a pessoa agredir outra, muito menos para matar. Enfim, os noticiários, eles estão recheados. Todo dia tem um caso. Um caso de feminicídio, de violência contra a mulher, sabe assim, gente, não escolhe classe social, é de rico, é pobre, enfim. É a estrutura que é muito forte. E assim, para quem tá ouvindo e se identificou e precisa de ajuda, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o conhecimento mesmo, né? Então, é buscar as informações, é procurar realmente também o autoconhecimento, saber em que etapa, onde se encontra, o que sente, é se ouvir. É saber, sabe? Dependendo da situação, às vezes, quando eu vivo, eu tenho sintomas no meu corpo, no sentido de, sei lá, meu rosto fica aqui e me falou, peraí, isso aqui não tá legal, né? Vou ficar sentindo isso até quando, né? Esse desconforto. Tentar o diálogo, né? Se o diálogo não for possível, buscar algumas referências, né? Seja na família, seja nas amizades, manter essas relações, né? Não se isolar. E também tem muitas mulheres que elas não denunciam por falta de apoio da própria família, né? Foi aquilo que a gente estava até conversando, né? Às vezes até o próprio pai fala, mas você tem que se comportar melhor. Mas se você não fizer isso, seu marido... Então, acho que também as famílias em si buscar esse conhecimento para não ficar apontando quem... Isso que você fala, mas ela foi lá, denunciou, pediu medida, mas voltou pro cara. E daí? Então, ela não merece mais atendimento, né? Ela voltou, ela não merece mais ajuda, só tem direito de errar uma vez. Você não pode errar mais. Veio só com essa cota, né? Não tá podendo mais. A gente também entra na questão da socialização feminina, né? Como nós, mulheres, fomos socializadas. Para agradar, para ser sempre boazinhas, né? Para ser gentis. E aí a gente tem um exemplo aqui em Cáceres, em que a mulher denunciou, separou do marido, foi lá, pediu a medida protetiva, ainda estava na fase de tramitação, por mais que a medida, né, ainda não tivesse sido expedida. Ele foi na casa dela, bateu lá no portão, e aí ela abriu o portão. Agora, né? Se ela não abre o portão, você imagina também o julgamento dessa mulher, inclusive ela mesma também, né? Mas custava abrir o portão. Olha o jeito que ela trata ele. Isso é forma de tratar uma pessoa, né? A gente abre a porta, recebe até um cachorro, né? E aí, só que nesse caso, ela abriu o portão pra ser a menina boazinha e ele matou ela. Caramba. Então, assim, um caso de feminicídio muito chocante também aqui em Cáceres, sabe? Enfim, dentre outros. Mas essa é a realidade, né? A gente, enfim, amanheceu, né? De ontem para hoje também, que notícia muito impactante acontecendo em Cuiabá, né? Que matou a jovem lá de 16 anos. Para tirar o bebê, enfim. Uma confusão sem fim aquilo. E é incompreensível, né? Assim, num primeiro momento, a gente... receber uma notícia dessa que, em pleno 2025, isso ainda acontece. Exatamente. E eu fico impressionada, é que a gente se choca, mas às vezes eu sinto que normalizaram.
Tipo, mais uma que entrou pra estatística, sabe? E eu fico muito chocada. Eu falei, gente, ninguém tá fazendo nada. E, mas matavam mais antes. Não interessa. Mas continuam matando. A gente continua morrendo por ser mulher. E é só por isso. O ódio é por ser mulher. Não tem um a mais, um a quem. Não, é porque você é mulher, a gente já te odeia. Então, eu acho que essa questão da normalização é o que a gente tem que também começar a combater. Já eu vi um noticiário, gente, vamos massacrar. As redes sociais, elas estão aí, não é só pra gente, claro, cada um faz o uso do jeito que quiser, mas a gente também tá ali pra levar informação. Então, não vamos ficar normalizando esse tipo de noticiário, porque, poxa, 16 anos... Foi horrível, né? Foi um crime hediondo que aconteceu. E a gente vê que isso, por mais que tenha diminuído, mas assim, é muito presente na vida das mulheres e no Brasil, assim. E aí eu até queria perguntar um pouco sobre essas estatísticas, assim, de feminicídio. Você tem achado que elas aumentaram, que elas diminuíram? Como é que estão essas estatísticas? Eu vi você dizendo que diminuíram, mas assim, a gente teve aí um fenômeno, né, que aconteceu, por exemplo, no período da pandemia, que reduziram os números de denúncia. Ah, entendi. Por quê? Porque as mulheres estavam em casa, elas não tinham como sair. Não tinha como denunciar, Não tinha como né? denunciar, né? E aí, pulava essa etapa dessa violência, da denúncia, e as mulheres morreram muito mais. Caramba. Porque daí já chegava no limite ali, já matava e ninguém tava nem sabendo, né? Porque o que acontece? As mulheres acabam sendo encorajadas, inclusive, para fazer as denúncias, no convívio social. Então, quando vai levar a criança na escola, e aí alguma professora ou coordenadora percebe, né? Enfim, um roxo, vê que a tristeza, vê que a pessoa está com um comportamento diferenciado, e quando começa a conversar, né? Enfim, sabe, dá as orientações, ou, né? Enfim, indica as possibilidades, né? Porque é sempre isso, a gente indica as possibilidades e a mulher toma a decisão por ela, entendeu? Porque é ela que vai conviver com ela mesma, com as decisões que ela toma. A gente não fica tratando também. E aí tem essa coisa, sabe? Como, por exemplo, um determinado protocolo, que é questionável, inclusive a professora Alice Bianchini fala sobre isso, no sentido do protocolo que existe no hospital, quando a mulher percebe, é compulsória a informação de que trata de uma violência doméstica. Mas aí o que acontece? Se a mulher ela já não procura delegacia, aí ela vai no atendimento de saúde. Mas se ela sabe que o atendimento dela, se descoberto, vai ser informado compulsoriamente, sem a autorização dela, ignorando completamente a autonomia da mulher, ela daqui a pouco vai começar a não procurar o sistema de saúde também. Essa mulher vai morrer em casa sem nenhum tipo de atenção. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso a gente desconsiderar, porque o medo que ela tem, muitas vezes, do homem violentador é muito maior do que a preocupação com a própria vida. E você vê, eu tava até vendo uma reportagem ontem, você vê que às vezes os homens se sentem tão impunes que um cara entrou dentro da delegacia para ameaçar a namorada que estava prestando queixa contra ele. Aí ele foi preso, né, no ato e tudo mais, mas você vê a audácia. Ele invadiu uma delegacia para medo zero, para ameaçar, porque ele já tá ciente da impunidade. E infelizmente ainda é uma realidade de muitas, né? Então, assim, a gente tem que estar atento aos sinais e procurar, né? Eu vou até te pedir para deixar um espaço para quem quiser procurar ajuda, quais são os números, onde que procura, para onde que elas podem correr, assim, né, mediante a isso, mediante a um local de violência, estar sofrendo um abuso ou algo do tipo. A Delegacia Especializada da Mulher, né, é uma delegacia que tem aqui em Cáceres e em mais 5 ou 6 municípios, salvo engano. Então, de 141 municípios do Mato Grosso, a gente só tem esse número de delegacias, né? Então, aqui em Cáceres, ela existe, ela fica, né, ali na General Osório, próximo a uma loja de motos, a Cometa, e atende de segunda a sexta, né, comercial. E lá existe sempre uma capacitação, elas estão sempre investindo, assim, fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, hoje existe esse diálogo aqui na cidade de Cáceres com todos os órgãos que são envolvidos na proteção da mulher, seja com o letramento, o conhecimento, com as providências cabíveis, como medida protetiva, denúncia, boletim de ocorrência, direitos humanos, né, que tem o CRDH pelo CETAS, que também outro centro de direitos humanos, que é Dom Máximo Bienes.
Enfim, então, existe, assim, uma turma, assim, tem coletivo de mulheres de Cáceres, coletivo de mulheres negras, enfim, existem inúmeros coletivos de mulheres rurais, lá, da fronteira. Perfeito. A Bacast aí, a Abacate Digital leva também letramento digital aí para mulheres da fronteira, né, para aprender, mexer no WhatsApp, Instagram. É muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Então, é isso, é esse fortalecimento, porque a gente precisa contar para essas pessoas que convivem ao nosso redor e para o mundo de que as coisas estão um pouco diferentes, assim, elas podem ser diferentes, né? E a gente está contando, a gente está fazendo isso, inclusive, assim, com uma gentileza de contar, porque existe Google, dá para pesquisar e parar de atormentar a vida das mulheres. Exatamente. Né? Então fica aí, mulheres, vocês não estão sozinhas, existem coletivos, existem órgãos competentes aqui em Cáceres para fazer esse acolhimento. Então não tenham medo, porque a gente sabe que é difícil, mas não é impossível quebrar um ciclo de violência. A gente agora está encerrando aqui, né? Vamos encaminhar para o encerramento. E agora eu quero um jogo rápido aqui, um papo com você, Raquel, rapidinho. Que conselho você daria para mulheres que querem seguir na advocacia, mas sentem medo dos desafios? Busquem a liberdade. Se pudesse falar com a Raquel do passado, qual conselho você daria para ela? Eu diria, confia, acredita que você é forte e corajosa. E para quem deseja saber mais sobre os seus projetos e buscar orientação, como a gente pode te encontrar? No Instagram, raquelmendes.2306. Raquel, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, ter aceitado, assim, super em cima da hora, tá? Foi, assim, incrível. Foi muito bom saber da sua jornada e que outras mulheres também possam estar escutando a gente, compartilhando e se sentindo representadas. Esse foi mais um episódio especial do Abacast. Raquel, gostaria de últimas palavras? Com certeza. Eu quero deixar aqui a mensagem de Audre Lorde para todas as mulheres, né? Busquem, trabalhem, conhecimento, mas descansem. O descanso também é um direito que nós temos. Tá? Não é luxo, não é algo indigno para as mulheres. É o contrário. Nós temos o direito ao descanso. Então, é isso. Trabalhem, busquem, mas também descansem. Então, é isso, pessoal. Ficamos com esse episódio incrível e até a próxima.